Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a inscrever-se no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Se inscreva aí, ative o sininho e você vai receber as nossas notificações com relação às aulas que já estão sendo preparadas para o próximo trimestre, que vai ser bênção para a sua vida. Então fica conosco, que vai ser uma bênção para você. A lição de hoje é a lição de número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Especificamente, esta lição vai tratar com relação à parábola dos 10 talentos. É assim que está aí na epígrafe da sua Bíblia. É uma parábola muito importante, uma parábola especial. Eu quero fazer aqui menção de alguns pontos importantíssimos, que está no primeiro tópico e no terceiro subtópico, onde fala com relação à motivação e o significado da parábola. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui um homem rico que havia partido. O texto base está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo de número 30. Nós temos aqui um homem rico que havia partido. Tá? E esse homem rico deixou seus bens com os seus servos. É só você observar aqui, na parábola, no versículo 14, está escrito assim, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Então, esse homem rico, ele vai distribuir os seus bens a cada um segundo a sua capacidade. Mas quem o homem rico representa? O homem rico representa Cristo, tá? Que subiu aos céus, tá? Em sua ascensão. No momento em que ele sobe ao céu, onde ele se apresenta diante do Pai, aqui no terceiro céu, no momento que ele parte, na sua ascensão, ele, de forma extraordinária, confia aos seus servos, que representa aqui na lição os 12 discípulos, ou os discípulos, tá? Ou os discípulos, lembrando que Judas teve um fim trágico. E depois nós vamos ver Matias assumindo esta posição. E os discípulos que recebem os bens de seu Senhor, tá? Que recebe os bens de seu Senhor segundo a sua capacidade. E esses discípulos, de forma ampla, ou um sentido mais amplo, representam as pessoas nascidas de novo. Ou seja, aquelas, olha que detalhe aqui, que receberam o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo em seu espírito humano. Olha a alma novamente e o corpo. Então, os discípulos representam aqueles, de forma ampla, aqueles que nasceram de novo. E cada um recebe os bens de seu Senhor. Então, quando o Senhor sobe ao céu, ele deixa os seus bens. Mas nós temos o entendimento de forma clara que o homem rico nesta parábola, ele partiu, mas não relatou, não comunicou, não disse uma só palavra sequer quando ele voltaria. Lembrando que ele deixa os talentos para os seus discípulos. Estou falando hoje dentro do campo da representação, tá? Isto é dentro do modo mais prático.
Então o que ele faz? Ele parte, deixa os seus bens aos seus servos, confia cada um segundo a sua capacidade e parte, mas não fala quando ele voltará. Lembrando que ele confiou os seus bens, mas não diz em nenhum momento quando ele iria voltar. Agora, nós temos uma pista de quando Cristo, lembrando que o homem rico representa Cristo, tá? Segunda lição. Lembrando que antes de Cristo subir ao céu, nós vamos ver no Evangelho que escreveu João, no capítulo 15, ele dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Está escrito. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E o texto de forma clara, olha que detalhe. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, aliás, diz assim, ó: se não fosse assim, eu vou teria dito. E o texto coloca de forma clara: pois vou lhes preparar lugar. Olha aqui, ó. Pois vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então, no capítulo 14 de João, ele diz que ele vai para preparar lugar. Então, no momento em que ele sobe na sua ascensão, ele vai preparar a casa. Ele vai preparar a casa. Ele vai preparar a morada daqueles que nasceram de novo. Ele vai preparar a morada daqueles servos cujo talento foi multiplicado, cujo talento foi desenvolvido. Ele vai preparar uma casa e ainda faz uma promessa dizendo: e quando eu for, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, em algumas traduções está estiver, mas em algumas traduções está para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, assim como este homem não traz uma data, ele não traça uma data. Quando seria a sua volta para requerer os bens? Não, ele não diz quando ele voltaria. O texto simplesmente vai nos informar que este Senhor se foi, que esse Senhor partiu. O texto diz que ele ausentou-se logo para longe, mas deixou seus bens, os talentos, a cada um segundo a sua capacidade. Agora eu faço uma pergunta: quando o Senhor Jesus vier, como você tem desenvolvido os talentos que Ele te deu? Você está pronto ou apto para a prestação de contas? Nós estamos prontos ou aptos para este dia? Qual é a mensagem que o Senhor vai nos falar? Será que Ele vai nos taxar como fiel? Ou será que Ele vai nos taxar como alguém imprudente? Então percebam aqui, o homem rico representa Cristo, que é assunto aos céus, mas não fala uma data de sua volta. Não fala uma data com relação à sua volta. E os servos representam os 12 discípulos, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo e que sobre os seus ombros estão uma grande responsabilidade. O grande problema de nossa geração é que a nossa geração ela não está pronta para uma demora. Ela não está pronta para um atraso, porque essa é a linguagem humana. Ela não está pronta para uma demora. Já fazem mais de 2000 anos que ele foi assunto aos céus e que ele está preparando esta morada. Mas eu vos digo algo: ele não esqueceu os talentos que ele distribuiu a cada um. Fica comigo.
dentro deste campo, dentro desta visão, o que é que ele entregou para os seus servos? Tá? Quais são os bens que ele entregou para os seus servos? Os dons. Porque os bens ou talentos são os dons. São os dons. Isso é um detalhe muito importante, tá? O uso dessa expressão representa os dons. E quando é que ele vai requerer os bens ou os talentos? Ou aquilo que ele confiou? Porque os dons são para benefício dos outros. Quando é? Isto ocorrerá, porque olha o detalhe, a trombeta soará para os mortos. Isso é um detalhe importante. Quando é que esse Senhor, que foi para longe, isto é, para o céu, quando é que ele vai voltar? Então a trombeta soará para os mortos. A trombeta soará para os mortos. E eles ressuscitarão incorruptíveis. Eles ressuscitarão incorruptíveis. Então, o que o texto está dizendo é que o Senhor, quando ele vier, isto é, na sua segunda vinda, quando é que ele vai requerer estes talentos ou dons? A própria revista explica. Eu vou ler aqui para os senhores de forma clara, tá? Olha aqui, ó. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos. Inclusive, a nossa palavra talento, com o sentido de que conhecemos, vem desse uso que o mestre faz da expressão. A volta do Senhor dos talentos seria equivalente à segunda vinda. Então percebam, ó, a representação. A volta do Senhor dos talentos representa a segunda vinda que eu acabei de dizer. Só que haverá um sinal muito forte e poderoso na volta do Senhor dos talentos, ou seja, de Cristo, o Senhor dos dons, que é: a trombeta soará para os mortos e eles ressuscitarão incorruptíveis. E depois aqueles servos nascidos de novo, todos aqueles nascidos de novo, serão transformados antes do arrebatamento. Será muito rápido. Serão primeiro transformados. Olha o que aqui, ó, de transformados. Eles serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. E então vão se encontrar com o Senhor nas nuvens, juntamente com aqueles que ressuscitaram. Então ela equivale à segunda vinda. E aqui então ocorrerá nas regiões celestes, tá? Ocorrerá nos ares, o texto diz nos ares, uma reunião, como acontecia com aqueles que se reuniam à porta do tabernáculo para o momento da partida. Então será o momento da partida da igreja da terra para o encontro do homem, do Senhor que partiu e que está no céu e que em breve voltará. Será um encontro. E nesse encontro, e nesse dia, na segunda vinda, porque é equivalente à segunda vinda, todos aqueles nascidos de novo prestarão contas no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo. Continue conosco. E nesse tribunal de Cristo, aqueles a quem o seu Senhor confiou os talentos, aqueles que multiplicaram os seus talentos, aqueles que deram valor aos seus talentos. Olha que coisa tremenda, hein? Aqueles que deram valor aos seus talentos serão recompensados nesse tribunal. Lembrando que esse tribunal é um tribunal para recompensas. Então,
o ponto que eu quero focar aqui é: haverá uma prestação de contas. E eu encerro esta parábola lhe perguntando: você tem usado ou utilizado os seus talentos e dons em prol do reino de Deus? Lembrem-se, ele partiu. Já fazem mais de 2000 anos, mas ele vai voltar como o homem da parábola, como o homem rico da parábola que partiu e voltou. Lembrando que o seu retorno para a prestação de contas, tá? Lembrando que o seu retorno equivale à segunda vinda. Então, que fica aqui esse pequeno princípio e esta pequena observação para você. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção.